edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda, irmãos, vem ajuda a edificar a igreja do Senhor. Os leigos são igreja, os padres são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda, irmãos, vem ajuda a edificar a igreja do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nesse dia em que celebramos também a unidade de toda a igreja, acolhemos os nossos catequizandos da segunda etapa, que vão receber os 10 mandamentos no caminho de iniciação à vida cristã. Recebem símbolos que vão marcando os passos da caminhada deles dentro da catequese, dentro da nossa comunidade. Com alegria queremos acolhê-los, juntamente com todos os seus pais. Vamos acolhê-los com uma forte salva de palmas. E hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, somos chamados também a fazer um exame de consciência, olhando para esses que são as colunas da nossa igreja, na unidade e na evangelização, e pedir perdão pelas vezes que fomos fracos na fé, pelas vezes que não assumimos também a presença de Cristo em nosso meio. Então, num instante de silêncio, baixando a sua cabeça, quem nos acompanha também pelas redes sociais aqui da Capela Nossa Senhora de Lourdes, faça também o seu ato penitencial pedindo perdão a Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, que eleição, eleição, eleição,
Deus Todo-Poderoso, Deus Todo Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra os homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Essa é a intenção especial desta missa, 7º dia de falecimento de Terezinha Azevedo dos Reis. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. O anjo lhe disse:
põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade, o que estava acontecendo, por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu-se e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos Dos temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me
me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem um homem ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Hoje nós temos aqui a presença do nosso seminarista Gabriel. Como vocês perceberam, estou sem voz. Então, com a autorização do bispo, Dom Sérgio, que ele pudesse fazer a reflexão, tendo em vista que tem mais uma missa depois, né? Então, para que a gente possa fazer o essencial, e ele vai fazer então a reflexão desse domingo aqui nesta comunidade.
Reverendíssimo Padre Clodoaldo, pároco desta comunidade, caros fiéis e fiéis aqui presentes, o primeiro mandamento da igreja vai dizer bem assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a sua tradução original vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E assim foi São Pedro e São Paulo, do qual nós celebramos hoje a solenidade. Solenidade que no dia 29 seria o dia correto, mas por questões pastorais a Conferência Episcopal transfere para o final de semana próximo. E São Pedro e São Paulo são a coluna da igreja, as duas colunas da igreja, os que plantaram a igreja aqui na terra, por mandato de Cristo, porque eles amaram a Deus com todo o seu coração, a tal ponto que São Pedro, pela cruz, e São Paulo, pela espada, deram a sua vida por esta igreja. E a antífona de entrada da missa vai dizer bem assim: eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-o com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Quando nós dizemos beberam do cálice, nós recordamos aquela pergunta que Jesus faz àquela mãe que pediu o lado direito e o lado esquerdo para seus filhos: acaso eles podem beber o mesmo cálice que eu irei beber? E eles responderam sim. São Pedro e São Paulo beberam deste cálice. É importante recordar, a primeira leitura e a segunda leitura vão apresentar esses dois personagens. O primeiro, São Pedro, está preso. O segunda leitura, São Paulo está preso. Duas realidades, dois personagens, mas o mesmo testemunho. Eles estão presos por causa do nome de Cristo. E nessas duas prisões, eles nos revelam um magnífico testemunho, um magnífico e esplendor, confiança em Deus, porque São Pedro vai dizer no final da carta: realmente o Senhor estava comigo. E esta fala de São Pedro também pode ser trazido para São Paulo: realmente o Senhor estava comigo, Ele me defendeu. Esta é a confiança que nós como fiéis devemos ter: Ele estava comigo. São Paulo vai dizer no início da sua carta a Timóteo, a carta de Timóteo foi escrita enquanto ele estava preso, pouco antes de sua morte. Ele vai dizer no início: combati o bom combate, preservei a fé, ou guardei a fé. Aplica-se a São Pedro também quando preso pelo imperador Nero, que perseguia o cristão. Ele disse: eu também guardei a minha fé, porque o Senhor estava comigo. Ele não negou a sua fé, porque naquela época da perseguição, todo cristão tinha duas alternativas: ou se convertia ao judaísmo ou morria. Essas duas escolhas. Eles não podiam ter: eu vou ser cristão no mundo judaico. Não, naquela época era só o judaísmo. E eles escolheram o Cristo, porque eles acreditavam na ressurreição. Ambos, nós podemos ver aqui, que ambos foram generosos na sua missão, em plantar a igreja de Cristo sobre a terra. Se hoje nós temos Igreja Católica Apostólica Romana, é porque ela é fundada sobre os apóstolos. São Pedro, um personagem enigmático, que negou Cristo 3 vezes, mas que Cristo o fez primeiro Papa, no qual toda a igreja se reunia, ele congregava toda a igreja. São Paulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos, a caminho de Damasco, ele se converte. Cristo transformou a sua vida. E nesses dois personagens, Cristo transforma e anuncia. Pedro anuncia a igreja católica, a pregação para o mundo cristão, e São Paulo para o mundo pagão. Esta era a missão. São Pedro em Roma e São Paulo pelo Império Romano, toda a questão da Ásia Menor, a Europa ali, ele sai a anunciar. Entre provações
e lágrimas, entre pedradas, chicoteadas, apanhar de vara, ser zombado, tudo isso, eles mesmo assim continuaram perseverantes na fé, porque eles acreditavam no Cristo. Não largaram o arado, eles não olharam para trás na sua missão, eles olharam para frente, porque Cristo vai dizer: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E São Pedro e São Paulo foram dignos de Cristo, a ponto de entregar a sua vida, porque eles não colocaram a mão no arado e olharam para trás, só para frente, porque lá na frente estava o Cristo. Eles sabiam disso, a ressurreição dependia disso, eles precisavam disso, eles confiaram, eles experimentaram a confiança em Deus, eles experimentaram a bondade de Deus, a tal ponto que Paulo pode expressar como Pedro: agora sei, de fato, que o Senhor ouviu e enviou o seu anjo para me libertar. Final da primeira leitura, quando Pedro percebe que aquilo que ele estava vivendo não era um sonho, era a realidade. E o final do evangelho de hoje vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão. E a primeira leitura, final da primeira leitura, testemunha isso, porque Pedro estava sendo guardado por 16 soldados, 4 juntas de soldados, e cada uma com 4, a primeira leitura vai dizer, e mesmo assim, tão bem guardado, Pedro saiu da prisão, porque o Senhor está com ele. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. Pregaram Cristo com palavra e a vida. Assim Pedro exclamou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes, Senhor, que eu preciso de ti para viver. No evangelho de ontem, na vigília, Pedro dá um testemunho lindo, quando Jesus o questiona 3 vezes se ele amava, e no final ele vai dizer: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Cristo sabia, quando fez essas perguntas, de qual martírio, qual morte ele iria glorificar a Deus. Não era se glorificar. Pedro não fez tudo o que ele fez para autopromoção, mas ele queria glorificar a Deus. E Pedro foi crucificado de ponta cabeça, por achar-se indigno de morrer na mesma posição que Cristo. 2 homens, um amor apaixonado, Jesus Cristo. 2 vidas, uma só ideia: anunciar Jesus Cristo pelo mundo. Em Jesus, eles apostaram tudo que eles tinham. Pedro poderia lá continuar com seu barquinho pescando, com a sua empresa de pescaria e ficar tranquilo. Para que se incomodar? São Paulo poderia muito bem ter continuado a perseguir os cristãos. Ele possuía um alto posto, era famoso, mas de perseguidor ele passou a ser perseguido. Tudo porque ambos conheceram a verdade, que é Jesus Cristo. Ambos conheceram o Filho do Homem. O que dizes? O que dizem os homens ser o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. O homem com H significa um substantivo atribuído a Jesus Cristo, a Deus. Da loucura da cruz e da espada, eles, firmes na esperança da ressurreição, levaram ao mundo o maior tesouro que hoje nós temos, que é essa tradição católica apostólica romana, é este testemunho que nós vivemos hoje. É bonito perceber que homens tão comuns em Jerusalém se tornaram pessoas magníficas na sua pregação, porque realmente assumiram Cristo. Ambos derramaram o seu sangue pelo Senhor, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. O cântico vai dizer que eles decoraram Roma, porque ambos foram mortos em Roma, martirizados em Roma pelo imperador Nero.
Eles cobriram Roma com o seu sangue, brilharam aquela igreja com o seu testemunho. Isto é bonito perceber nos nossos dias, que a fé é tão relativizada. A fé não é vivida na sua magnitude. Esta entrega, esta confiança em Cristo ressuscitado. E a solenidade de hoje que a igreja dá à igreja é realmente perceber essa magnitude. O que é ter fé? Estes alicerces que sustentam a nossa fé, sustentam o nosso caminhar. Quando Cristo pergunta aos apóstolos reunidos em comunidade: quem dizem o homem ser o filho do homem? Ele pergunta hoje para nós. Ele pergunta para nós: quem sou eu para você? Quem sou eu para a Igreja Católica Apostólica Romana Nossa Senhora de Lourdes, ou a Igreja Catedral, ou a Diocese de Foz do Iguaçu? Quem sou eu? Eu sou capaz de dar testemunho deste Cristo que morreu e ressuscitou? Porque Cristo é a esperança. Eles não tinham uma fé vã, não era uma fé no homem, era uma fé fundada em Cristo. E hoje também não podemos esquecer que os nossos olhos se voltam para Roma. Roma, para aquela igreja onde está o Romano Pontífice, que é o sucessor de Pedro, eu não lembro, é o Papa 266 da história. É o Papa sucessor de Pedro. Pedro, bispo de Roma, bispo da Igreja Universal. E os nossos olhos se voltam para o Papa Francisco, do qual nós devemos rezar. Porque antes de Pedro ser libertado, a palavra vai dizer: a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Ou seja, a igreja rezava por Pedro preso. E nós hoje, século 21, 2022, devemos rezar pelo nosso Romano Pontífice, Papa Francisco, para que ele seja fiel à sua igreja, para que ele continue a guiar essa igreja militante, para um dia, para a igreja celeste, a igreja triunfante. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa, para que a Virgem Maria possa conduzi-lo e o Espírito Santo possa guiá-lo sempre mais neste testemunho de fé, à luz de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. Papa Francisco, sucessor de Pedro. Nosso bispo Dom Sérgio de Deus Borges, sucessor dos apóstolos. São Pedro e São Paulo, um Papa e outro apóstolo. Então rezemos pelo nosso Papa e pelo nosso bispo, para que sempre sejam fiéis e possam um dia gozar da glória celeste, preparados a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. com confiança e amor, vamos apresentar a Deus as nossas preces, pedindo cada vez mais por toda a nossa igreja, também por esses catequizandos que hoje aqui, junto com seus pais, recebem os 10 mandamentos. Pela intercessão de São João Pedro e São Paulo, atendei-nos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Guardai a vossa igreja, Senhor, e dai ao Papa Francisco e aos bispos a força necessária para serem testemunhas de unidade e de fidelidade ao Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo possamos crescer humana e espiritualmente como uma comunidade construída sobre a rocha que é Cristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei a vossa igreja renovar-se mediante ao caminho sinodal, assumindo os desafios pastorais com a coragem de Pedro e ousadia de Paulo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, em especial os catequizandos, que hoje vão receber os mandamentos da lei de Deus, para que possamos vivenciá-los, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, nesse dia em que celebramos também a unidade da igreja, escuta os nossos pedidos, olhe por nós, seja para nós também o auxílio necessário, o sustento, que possamos juntos dizer como Pedro que Tu és o Cristo, o Deus vivo. Tudo isso nós vos pedimos através de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, a vida de toda a nossa igreja, do nosso Papa Francisco, do nosso bispo, como também de todos nós que pertencemos a esta comunidade, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu reino, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós, Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial hoje Terezinha Azevedo, também nossos parentes, amigos, benfeitores, dizimistas da nossa comunidade, as vítimas da pandemia, da guerra, da injustiça social e de todos os que partiram nesta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 A libertação de Pedro foi precedida e acompanhada pela oração da comunidade. Enquanto estava preso, a comunidade estava reunida rezando. Essa também é a nossa libertação hoje. Na vida de oração, o estar unidos em comunidade. E é na comunidade que sempre somos protegidos também de todas as prisões, amarras da nossa vida. Então, no instante de oração, pensamos esta grandiosidade de coração e essa grandiosidade também na nossa vida de comunhão com a comunidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cristo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, do qual devemos confiar e colocar todo o nosso amor, esperando e crendo nele.
Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Toda a igreja unida celebra a Glória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Toda a igreja da terra, os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal
pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezamos aqui uma Ave Maria pelos familiares da Terezinha Azevedo. Não sei se temos alguém aqui ou só a intenção, um parente. Aí estão lá. Então, lembre sempre de que a vida, ela não termina com a morte, mas continua. Diz um grande biblista que a morte de Paulo foi como alçar das velas do barco para atravessar para a outra margem. A nossa morte é isso, é atravessar para o outro lado, para o lado aonde está Deus. Então a ressurreição é o fato, é a realidade, é a certeza de toda a nossa vida. Mantenham-se unidos com Deus e também com a comunidade, com a família, porque é junto que superarão esse momento de dor e de sofrimento. Ave Maria. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar para os nossos avisos? Então nós retomamos as nossas atividades dos grupos de família. Então o primeiro encontro do mês de julho, agora, todos os setores deverão se encontrar nos grupos de família. O tema é dízimo, um preceito de perseverança, alegria e responsabilidade. Participe do grupo de família. Nós temos 10 setores nessa comunidade, no mínimo aí tem 10 grupos e mais, ou mais, né? Setores que tem mais de um grupo. Também a mensagem do dízimo: Deus que jamais nos priva da nossa liberdade, merece a doação feita com alegria. O que é doado de boa vontade faz bem a quem dá e a quem recebe. Então, nosso muito obrigado a todos os dizimistas que mantêm a nossa comunidade. Dia de devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, agora dia 12, Santas Missas às 7 e 19h15, na Capela do Santíssimo. E no correr do todo dia, as demais atividades, né, da oração do Santíssimo e também a oração e a recitação do Santo Terço. Estão retornando os atendimentos da acupuntura lá na Catedral. O início é dia 3, hoje, começou, né? Já começa a partir de hoje, às 9 horas, para as pessoas que precisam desse tratamento e não têm condições, né? Então, se tem alguma pessoa que não tem condição aqui da comunidade, então é gratuito, ali na antiga secretaria atrás da Igreja Guadalupe. Estamos arrecadando também fraldas geriátricas GGG para os pacientes internados no hospital. Foi um pedido do próprio hospital, muitas pessoas carentes internadas, e o hospital, né, ele tem um limite de compras, né? Então tinha muitas pessoas precisando, então os enfermeiros até que ligaram pedindo, né? Então quando eles pedem, pediu a doação, então pode ser deixadas na Secretaria Paroquial, e a Pastoral da Saúde então vai fazer essa doação e entrega ao hospital. Essa coleta desse final de semana foi doado aqui, é a Óbolo de São Pedro. Nós mantemos, né, com essa coleta todas os lugares santos, né? Inclusive
o sepulcro de São Pedro com a nossa doação. Então, uma vez por ano, nós, como igreja, contribuímos, né, para manter todos os lugares santos, né, de Roma, né? E depois, na Semana Santa, mantemos já também os lugares santos de Terra Santa, e a igreja então se compromete hoje a cuidar, né, desses lugares que para nós são importantes. Nossa, quanto isso! Precisamos de colaboração da comunidade para acolher jovens, para pernoitar uma noite. Tem a pré-jornada da juventude, então vai ter um encontro nacional do catecumenato, dos jovens do catecumenato aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 16 e 17. Então, se alguém tem algum lugar em casa que pode hospedar um jovem, ou uma jovem, ou um casal, então do dia 16 para o dia 17, então nós estamos precisando ainda de espaços, né? Eles vão chegar, só vão passar a noite, né? O máximo vão tomar um café aí de manhã, né? Eu acho que uma pessoa a mais no café da manhã não vai matar ninguém, né? E depois, durante os dias, eles vão estar no encontro, à tarde, eles já vão de volta, né, para as suas dioceses. Isso. Nossas crianças hoje aqui, quero convidar então as crianças a virem aqui à frente, da segunda etapa. Dentro do projeto de iniciação à vida cristã, cada etapa é marcada por um passo a mais. E hoje eles estão aqui, né, se aproximando para receber os mandamentos da lei de Deus, né? Então, nesse momento, a catequista vai trazer aqui para nós, né, os mandamentos. Isso. Pode chegar aqui, viu? Pode se desamontoar aqui, viu? Não precisa ficar com medo, não. Isso. Pode ficar mais um do lado do outro aqui, ó. Meninas, entram aqui no meio. Isso. Então, nós acolhemos todos eles, acolhemos todas as famílias, né? E hoje nós vamos entregando, então, entregando os 10 mandamentos a eles, que depois nós vamos ler juntos, e que as famílias também possam viver esses mandamentos, né, da lei de Deus, que é o que dá base e sustento para a vivência de toda a nossa vida, refletindo e assumindo esse compromisso de amor e de fidelidade também, né? Que estão aqui juntos. Então, queridas catequizandos, queridos pais, vocês aprenderam na catequese que Deus fez uma aliança com o seu povo por meio de Moisés. Ele prometeu sempre cuidar do seu povo. Os israelitas deviam observar os seus mandamentos. Esses mandamentos são chamados de leis de Deus. E é com esse compromisso que os nossos catequizandos hoje da segunda etapa, depois de terem refletido durante os seus encontros sobre os 10 mandamentos, vão recebê-los, né? Já os receberam. Eu convido toda a comunidade a ficar de pé e junto com eles recitarmos os 10 mandamentos, para que eles possam aprender com a comunidade, com suas famílias, com a nossa catequese, esse grande relacionamento de amor. Vamos lá juntos? Primeiro, calma. Segundo, ixi, a comunidade está feia aqui, hein? Vamos começar tudo de novo, então. Vamos lá. Primeiro, Amar a Deus sobre todas as coisas. segundo, Não tomar seu santo nome em vão. terceiro, Guardar os domingos e festas. quarto, Honrar pai e mãe. quinto, Não matar. sexto, Não lutar contra a castidade. sétimo, Não furtar. oitavo, Não levantar falsos testemunhos. nono. Não puxar a mulher do próximo. A comunidade quase morreu, então vamos lá. Décimo. Das coisas alheias. Isso. Está meio esquecido os 10 mandamentos, hein? Então, pais, mães em casa, comunidade, está na hora de rever. Isso é muito atual. Os 10 mandamentos são muito atuais para nós. Milhares e milhares de anos. E Deus continua a dizer para nós que Ele deve ser amado. Que Deus nos chama a respeitá-lo e colocá-lo acima de tudo. Isso é não tomar o seu santo nome em vão. Que Deus nos chama a guardar domingo e festa de guarda. É importante, quando você fica em casa num domingo, não vai na missa, você desrespeitou um mandamento da lei de Deus. E lembra, essa comunidade tem um horário consagrado a Deus. Essa comunidade tem um horário consagrado a Deus. O horário dessa comunidade,
O horário consagrado a Deus é das 8 às 9 do domingo. Ninguém pode tirar esse espaço que é de Deus. Não é teu, não é para ficar em casa. Catequese, catequizandos, é obrigado a vir na missa. É obrigatória a participação na missa. É lei, né? Os mandamentos de Deus. Não é dado pela igreja, diz, o padre está dizendo que é obrigatório vir na missa. Não. Guardar domingos e festas quer dizer vir na missa, ficar em família, ficar em oração. Então recordem disso, que é obrigatório. Os catequizandos aí e os catequistas, recordem os pais. É obrigatória a participação dos catequizandos na missa, dos pais, de toda a comunidade, e de nós somos fiéis. Senão nós não podemos viver e dizer que somos verdadeiros filhos e filhas de Deus. E do 4º ao 10º, coisas muito importantes. Eu pergunto aos pais, vocês gostam quando os filhos vos honram ou não? Então é muito atual, olhar pai e mãe, é ou não é? Então respeitar, dialogar, né? É muito importante. Quando Deus diz, há milhares de anos atrás, não matar, é para nós hoje, será? Quanto assassinato, quanta morte, quanta, né, violência, não só morte física, mas também a morte da fé, da presença e das pessoas enquanto palavras mal colocadas, né? Não pecar contra a castidade. Quantos adolescentes, quantos jovens que vivem de qualquer maneira, né? Vive a sexualidade de qualquer maneira, de forma desregrada. Quanta falta de castidade também dentro dos próprios casais. Infidelidade, seja pelo celular, pelas redes sociais, seja física, né? Então, milhares de anos e mais atual do que hoje, parece ser, né, impossível dizer que sejamos chamados à castidade. Não roubar. Quem é que dorme com a porta aberta aqui? Não é você? Tá certo. Fazer pergunta para criança dá nisso, viu, gente? Não é. A gente diz assim, parece, né? Se olhar para fora de ver que as nossas casas ou têm grades ou muros altos, né? É atual não roubar. Dizer, é pecado roubar e não vai para o céu, né? Não levantar falso testemunho. Tem fofoca? Se fala mal, é muito atual os 10 mandamentos, né? Não desejar a mulher e podemos dizer o homem do próximo. Quantos lares destruídos, né? Porque se deseja e se retira do ambiente familiar, né? Então, bastante. E não cobiçar as coisas alheias. Isso também é muito atual, né? Hoje em dia, a gente sempre quer o carro do outro, a casa do outro, é sempre melhor. A gente vive correndo atrás do que não é nosso. Dizendo, aquela é melhor, aquela é mais bonita, aquela roupa, aquele carro. E a gente vai cobiçando e nunca é feliz com aquilo que tem. Então, os 10 mandamentos são muito atuais. Então, queridos catequizandos, vivam eles, assumam eles para a vida de vocês junto com a família, rezem eles todos os dias e que eles se tornem a norma da vida de vocês, como deve ser a norma de todo cristão, toda cristã da nossa comunidade. Mais uma vez, vamos dar uma salva de palmas para esses catequizandos. Agora vocês podem voltar lá com os pais de vocês, já não precisa voltar para o mesmo lugar. Agradecemos também os catequistas, né, a coordenação aqui da comunidade, que trabalham, né, com tanta dedicação, com tanto carinho, né, com esses catequizandos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cada evocação respondamos amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre o qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não falei no início da missa, não é Covid, fiz o teste, também não é uma gripe, é só uma afonia, né, que acabou aí me pegando. Entrei nos 50 anos bem, né? No dia que eu fiz 50 anos, perdi a voz. Acho que Deus diz, acho que esse cara já falou demais, então dá um tempo aí. Obrigado pela presença de todos, tenham todos um bom domingo e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
a edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Os leigos são igreja, os padres são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajuda-me, irmãos, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor.